1 João capítulo 5, versículo 4, diz assim. 1 João capítulo 5, versículo 4. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. Diga comigo, vence. Diga comigo, vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Agora vamos ler 1 Pedro capítulo 5, versículo 8, que diz assim: sede sóbrios, vigiai, porque o dia, o vosso adversário, diga, o vosso adversário, anda em derredor, como leão buscando a quem possa tragar. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão bramando, buscando a quem possa tragar. Nós estamos numa campanha de oração já há alguns dias. Nós vamos até o final do ano em campanha de oração, até o final do ano, orando e buscando o Senhor, porque nós entendemos que não é possível fazer nada sem oração no reino de Deus. Não é possível. O problema é que quando a gente entra para esse mundo, que é o mundo de uma vida de oração, escute bem o que eu vou falar para você aqui essa noite. Existe uma vida cristã com oração e existe uma vida cristã sem oração. A maioria dos crentes da nossa nação, a maioria, eu não tenho medo do que eu estou falando, a maioria dos crentes da nossa nação vivem uma vida sem oração. Essa é a grande verdade. A maioria dos crentes das igrejas no Brasil, eles só fazem oração para comer, para dormir e na igreja, quando a igreja tem períodos às vezes de oração. Só. A maioria dos crentes não sabe o que é passar 1 hora de oração na semana, que dirá no dia, às vezes até no mês, às vezes nem no mês. Existem pastores que não oram, existem homens e mulheres que se dizem de Deus e não oram. A vida com Deus, ela pode ser, a vida cristã, a vida do crente, ela pode ser com oração e sem oração. A diferença é que aquele que tem a vida de oração em Deus, ele vive um evangelho, ele vive uma vida com Deus completamente diferente. Ele é um crente diferente. Aquele que vive uma vida de oração, aquele que ora de verdade, aquele que tira tempo de fato de oração, mais do que os prazeres, mais do que os lazeres, aquele que tem a oração como uma das prioridades da sua vida, ele tem uma vida diferente. A vida dele não é a mesma vida do que os outros. O problema é que quando a pessoa entra nesse ambiente de oração, ele adquire uma identidade espiritual. Essa identidade espiritual de filho de Deus, essa identidade espiritual de crente, faz com que ele comece a ser conhecido no reino espiritual. Quando a gente ora, quando a gente começa a ter uma vida de oração, a gente aparece no cenário do mundo espiritual, porque existe uma batalha no reino espiritual. Nós já falamos isso inúmeras vezes aqui. Eu já fiz série de mensagens aqui sobre o quanto existe um mundo espiritual para além da nossa vida normal aqui. Existe. A palavra diz que o Senhor é Espírito, e aqueles que o adoram devem o adorar em Espírito e em verdade. É diferente, é uma vida diferente, é um mundo diferente. Aquele que é espiritual começa a ver as coisas diferente. Ele começa a ver as ameaças do diabo quando elas aparecem. Aquele que é espiritual, ele começa a ver as coisas diferentes. A palavra diz que aquele que é espiritual, ele não é discernido. Ele discerne e não é discernido. Existe vida diferente, existe um mundo diferente quando ele começa a acessar o mundo espiritual. O problema é que quando ele aparece no reino espiritual, ele surge, o nome dele existe. Foi o que eu preguei domingo passado. Teu nome é falado no céu quando você ora.
O Senhor começa a conhecer o teu nome quando você ora, porque você se torna amigo de Deus. Você começa a ser ouvido o seu nome no céu. Ah, Felipe, da onde isso? Jó. O nome de Jó não foi falado? E foi falado por quem? Pelo diabo ou por Deus? Por Deus. Deus olhou para o diabo e falou assim: tem visto meu servo Jó lá? Então o nome da gente é falado no céu. Quando no meio da multidão você começa a ter uma vida de oração, seu nome é falado no céu. Tem visto meu servo lá? Olha lá. É um homem de Deus. É servo do Senhor. Quando a gente aparece no cenário espiritual, nós começamos a ser atacados, combatidos. Porque às vezes as pessoas dizem que estão enfrentando assim uma prova, uma luta do diabo. Irmão, vou falar um negócio para você. Se você não aparece no reino espiritual, o diabo não tem nem aí para ti, irmão. Se você não aparece no mundo espiritual, o diabo está nem aí para você. Muito pelo contrário, você acaba sendo acesso para ele poder te usar para causar às vezes problema, até mesmo na igreja. O diabo usa até mesmo aquele que se diz crente e não tem uma vida com Deus, não vive próximo de Deus, entendeu? Não é conhecido. O senhor não conhece ele não aparece, ele não surge. Agora, quando a gente começa a ter uma vida de oração, na mesma hora o diabo começa a querer paralisar a tua vida, porque um crente de oração traz prejuízo para o reino do diabo. Um crente de oração, ele é como uma arma engatilhada o tempo todo. Um crente de oração é como uma arma pronta para dar um tiro, pronta. Então tem uma situação de alguém que está se perdendo, porque eu vou falar um negócio para vocês que eu fico revoltado, gente. Eu fico revoltado. Qualquer canto que a gente vai, o diabo tem instrumento para ele usar. Meu Deus do céu, é na família da gente, é no trânsito, é no trabalho, em qualquer lugar. O diabo tem gente em tudo quanto é canto para usar, não é assim? O diabo tem pastor para usar, o diabo tem obreiro para usar, o diabo tem mulher que se diz de Deus para usar, o diabo tem homem que se diz de Deus para usar. E eu fico olhando às vezes Deus querendo fazer alguma coisa, porque eu já expliquei isso para vocês. A palavra diz que o diabo veio para matar, roubar e destruir, sim ou não? Para matar, roubar e destruir. Aí eu pergunto para você, quem é que assalta o teu carro? É o diabo? É o diabo que vem com chifre, tridente, capa vermelha, fogo nos nariz, e vem dar o teu carro aí para mim. É o diabo que destrói a tua família? É ele? É uma diaba? É uma diaba que seduz teu marido? É de chifre, horrorosa, fedendo, a enxofre? É ela? É um diabo que seduz a tua esposa para afastar e separar o casamento? É o diabo, é ele? Com chifres e tridentes e não sei o quê, dizendo para ela: vinde, amor. É o diabo que faz isso, gente? Não é, é um homem ou uma mulher, muito lindo e muito linda às vezes, diga-se de passagem. É um homem ou uma mulher. Então o diabo, quando vai assaltar alguém, roubar alguém, usa um homem, uma mulher, um ser humano. O diabo veio para matar, roubar e destruir. Quando alguém quer destruir a tua vida, usa quem? Quem é que é usado? Um homem e uma mulher. O instrumento do diabo para agir entre os homens é o homem. Então, e a gente que é a igreja, a gente fica orando para o quê? Para que lá no leito de morte, quem é que vai se manifestar? O anjo. A gente fica orando para quê? Para que no nosso casamento, para ser abençoado, o anjo apareça lá, bote um raio de luz no casamento e tudo vire mágica. A gente fica esperando em Deus que Deus por ele só faça as coisas. Não, Deus faz através do homem também. Deus faz através da mulher, Deus salva através da mulher, Deus cura através do homem, Deus transforma. A palavra diz que o diabo veio para matar, roubar e destruir, mas Jesus veio para dar vida e vida em abundância. Jesus também dá vida e vida em abundância através dos homens. Mas aí eu pergunto para você, cadê esses homens e mulheres de Deus para dar vida em abundância? Onde eles estão? Sabe onde eles estão? Os homens e mulheres que distribuem vida e vida em abundância, eles estão orando. Porque a diferença do reino de Deus para o reino das trevas é porque o mundo jaz no maligno. E para nós alcançar a bênção de Deus é preciso ter fé. Então, onde estão os homens e mulheres usados por Deus? Em oração. Então, quando esse homem e mulher, nós do nada, nessa campanha de oração, a gente entra em propósito de oração,
e você luta contra você mesmo, vem para cá uma quarta-feira, 1h30 de oração, e você ora 15 minutos e você não tem mais argumento, e o diabo começa a botar na sua mente: mas não é no muito falar, não é no muito falar, mas não precisa disso tudo, isso não é necessário, e você acha que não é importante. Mas você vence, você fica 1h30 de oração. Quinta-feira mais ainda, são 2 horas de oração na quinta-feira. E você vem aqui, você dobra o joelho, ou fica sentado, mas faz a tua oração, enfim, caminha, fica em pé, mais ora. E você fica em oração. Quando você começa a fazer isso, acredite no que eu estou dizendo para você. Quando você começa a fazer isso, o diabo começa a olhar para ti. Esse vai me incomodar. Esse vai me incomodar. E esse aí vai começar a querer falar de Jesus para os outros. E esse aí vai orar tanto que vai achar que tem dom de cura e vai começar a orar pelos outros e vão curar. E aí o diabo tem lá uma família toda, trisavô, bisavô, tataravô, todo mundo na maldição, na desgraça. E aí entra quem? Aquele que estava orando. Aquele que estava orando. E ele começa a orar. Irmãos, vou falar um negócio para vocês. Existe uma coisa maluca depois da oração na vida com Deus. E você está orando, e aí você está um dia andando na rua e o Senhor começa a te incomodar em relação a alguém, está ali, talvez um atendimento, uma fila de caixa, e começa a querer usar você para dar vida em abundância para aquela pessoa, porque ele usa os homens e mulheres para dar vida em abundância, e aí começa a incomodar você, e você tem contato com ele, você começa a se sentir incomodado. Daqui a um pouco você olha assim: olha, moço, negócio para ti, eu não te conheço, mas Deus abençoe a tua vida. Uma pessoa que precisa de vida já começa a chorar na hora. Na hora. Quando ela chora, ela se abre para você, e você entra e prega o Evangelho. E ali você acabou com um ciclo de gerações de maldição. Porque através da tua oração, através da tua conversa, de um olhar no olho e dizer Jesus te abençoe, essa pessoa tem a vida transformada por Deus. E você quebrou um ciclo de reinado de quem? Quem reinava lá? Quem é que reinava naquela família? É o diabo. Agora, por causa de você que ora, quem é que vai reinar? É o Senhor. A família que estava destruída, não é? Da Coca-Cola, a família que estava destruída começa a entrar em paz. O casamento que estava arrebentado começa a voltar para o lugar. A vida que estava pensando em suicídio, quem foi que me falou? Alguém falou. A Kelly falou, não foi? Sobre suicídio, a mulher que estava com suicídio. Aquela que estava pensando em suicídio, daqui a pouco deixa de pensar e tirar a sua vida. Através de quem? Daquele que ora. Ele se torna uma arma. E quando ele se torna uma arma, se levantam 2 inimigos contra a vida dele. E ele começa a enxergar esses 2 inimigos, e eu quero falar sobre esses 2 hoje. Os 2 inimigos que se levantam, o primeiro inimigo que se levanta é o mundo. O mundo se levanta contra você. O mundo quer parar você. A palavra está aqui. O que é nascido de Deus vence o quê? Vence o mundo. E a vitória que vence o mundo é a nossa fé. Ou seja, se o mundo é alguém a ser vencido, logo o mundo é inimigo da gente. Então nós temos um inimigo que se levanta contra nós quando a gente se posiciona. O mundo é amigo da gente quando a gente não faz nada para Deus. Porque a gente faz as coisas do mundo, e eu vou explicar depois para você o que são as coisas do mundo, e você vai ver que tem muito crente que se diz crente, mas ele é amigo do mundo. Vou explicar para você. Nós às vezes somos amigos do mundo, eu também. O segundo inimigo é o diabo. A palavra diz: o diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão rugindo e procurando a quem possa devorar. Ele anda na volta, procurando alguém para devorar. Agora, entenda o contexto da introdução, para que eu possa entrar na palavra. Por que o diabo vai se preocupar com alguém que não é inimigo dele, não causa dano a ele? O que identifica a nossa vida um inimigo? Até mesmo inimigos que a gente enxerga na nossa carne, que nós não deveríamos, segundo a palavra de Deus, ter inimigos na carne, mas a gente tem. Não é fácil não. Não é assim do dia para a noite. Não tem inimigos na carne. Nós temos. Tem gente que não gosta da gente. E falar bem a verdade, a gente também não gosta de alguns. Essa é a grande verdade. A luta é a gente amar as pessoas. Amém? Mas a gente tem.
Essa é a grande verdade. Agora, por que que essa pessoa se tornou tua inimiga, teu inimigo? Porque te causou dano. Ninguém se torna inimigo sem causar mal. Ninguém se torna inimigo sem causar algum tipo de dano, por isso vira inimigo. Então como é que nós vamos ser inimigos do diabo se nós não causamos dano a ele? Não tem nexo. O diabo nos enxergar como inimigo, como adversário, se nós não encontramos, não causamos dano a ele. Então nós temos dois inimigos, e esses inimigos se levantam contra nós, contra a nossa vida. Mas a palavra diz que existe uma forma de vencer esses dois inimigos. Nós não precisamos viver uma vida perdendo para eles. Glória a Deus. Efésios 3:10 diz assim: ora, aquele que é poderoso para fazer muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Observe uma coisa, que o poder que opera em nós não é o poder que opera para nós. Não é um poder que opera para a gente, é um poder que opera na gente. Então a palavra está dizendo que existe, para vencer todas essas estruturas do diabo contra a gente, existe um poder que opera em nós. Ele está em nós, não para a gente. Nós não somos abençoados por esse poder, nós recebemos esse poder em nós para usar ele. Ele opera em nós, e não é um poder que fica paralisado. Então nós recebemos esse poder de Deus para vencer o mundo e para vencer o diabo. Como pode, gente? Como pode o diabo vencer em tantas casas de crente? Fala para mim. Como pode o mundo vencer na casa dos irmãos? Como pode o mundo e o diabo vencer na casa dos crentes? Parece às vezes que Deus abandona a gente quando o diabo resolve atacar a nossa família, a nossa casa, a nossa vida. Mas Deus nunca vai abandonar ninguém. Existe um poder à disposição da gente, de todos nós, para vencer o mundo e o diabo. O diabo tem que estar embaixo dos nossos pés, irmão. E o Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos vossos pés. Ele tem que estar esmagado, vencido, o diabo e o mundo. Em primeiro lugar, o poder de Deus, esse poder que em nós opera, é maior. Para vocês terem uma ideia de que acesso é esse que nós temos de poder de Deus, o poder de Deus opera além da natureza. O poder de Deus em nós, escute bem, não é o poder de Deus que Ele executa sozinho, sem a gente. É o poder que opera na gente. É o poder, William, que nós temos à disposição da gente, Fabinho. Eu quero que você entenda isso essa noite. Eu estou pouco preocupado, sinceramente, com outras coisas. Eu só estou preocupado com isso aqui, que você entenda e saia daqui entendendo isso. Pela fé. Não tente entender com modos naturais, porque você vai aqui embora sem entender coisa nenhuma. É espiritual, é pela fé. Esse poder é maior que as forças naturais. Josué capítulo 10, 12 diz assim: então Josué falou ao Senhor. Oração. Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor deu os amorreus nas mãos dos filhos de Israel, e disse na presença dos israelitas: Sol, aleluia, Sol, detente em Gibeon, aleluia, e tu, lua, no vale de Ajalon. E o sol se deteve, e a lua parou, até que o povo se vingou dos seus inimigos. Um homem que entendia, um homem que entendeu o poder que ele tinha acesso, um homem que entendeu o poder que agia na vida dele, tem a ousadia de, ao entender isso, olhar para o sol e dizer: pare. Olhar para a lua no outro lado e dizer: detenha-se. E eles obedecem. Eles obedecem, porque esse poder que em nós opera é mais poderoso que a natureza. Ah, Felipe, mas foi só uma vez. Não foi. Elias, diz a palavra de Deus que Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós. O tema da nossa série de mensagens. Homem sujeito às mesmas paixões que nós. E orando pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre
a terra. A palavra é tão fantástica que ela mostra ainda que Elias era sujeito às mesmas paixões que nós. É o poder que opera na gente, tem o poder maior do que o poder da natureza. Age em nós, opera em nós. É esse poder que opera em nós. Tem mais uma vez, a palavra diz que Jesus entrando no barco, Mateus 8:23, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. O Senhor estava dormindo no barco. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. E ele disse-lhes: por que temeis, homens de pouca fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. Jesus. Aí você vai dizer para mim, sim, Felipe, mas foi Josué. Sim, Felipe, mas foi Elias. Sim, Felipe, mas foi Jesus. A palavra está dizendo que Elias era um homem igual a gente. O Elias teve depressão, gente. Elias teve depressão. Elias era um homem frágil, como a gente é às vezes. Josué também era um homem com dificuldades. E Jesus, que era o Senhor, ele não só fez o milagre, mas ele levantou e olhou para as pessoas e disseram: por que vocês estão fazendo isso, gente? Por que vocês estão com medo das forças da natureza? Como quem diz assim: levanta e manda acalmar. É o poder que opera em vocês. Ah, Felipe, mas isso aí, isso é loucura. Isso aí não existe agora. Existe, eu já vi. Preparação para culto ao ar livre. O tempo se fechar, fazer oração, círculo de oração, campanha sendo feita para fazer o culto ao ar livre. A chuva se detém até acabar o culto. Quando acaba o culto, a chuva vem. 1, 2, 3 vezes, 4 vezes. Isso na minha vida, fora na vida dos irmãos que contam em livros as histórias onde a natureza teve que se submeter ao poder que Deus colocou na nossa vida, colocou à nossa disposição. Então o poder que a gente tem à disposição para vencer o mundo e para vencer o pecado, para vencer o diabo, ele é superior ao poder da natureza. É o poder que habita em nós. Em segundo lugar, o poder de Deus em nós é maior que os governantes. O poder que habita em nós é maior que as leis. Não se iludam. Não se iludam. Tudo passa. A palavra do Senhor fica e permanece para sempre. Tudo passa. Tudo é passageiro. Vem rei, vai rei. Vem reino e vai reino. A palavra diz em Atos capítulo 12, versículo 1: e por aquele mesmo tempo o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar, e matou a espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos ázimos. E num dia designado, vestindo Herodes as vestes reais, aleluia, estava sentado no tribunal e lhes fez uma prática. E o povo exclamava: voz de Deus e não de homem. Glória a Deus. E no mesmo instante feriu o anjo do Senhor, porque não deu glória a Deus, e comido de bichos morreu. E a palavra de Deus crescia e se multiplicava. O poder de Deus que opera em nós é maior que o poder dos governantes. Ai de quem se levanta contra a igreja. Nós temos esse poder em nós, na nossa vida. Aleluia. A palavra de Deus também diz em Crônicas capítulo 20, versículo 12, diz: ah, nosso Deus, Ezequias, aleluia. Ezequias era o povo de Deus, o líder do povo de Deus. Se levantou um exército de muitas nações contra ele. Nações. Ezequias não tinha chance, o exército não tinha a menor chance de ganhar dos exércitos que se juntaram para vencer Ezequias. Aleluia, glória a Deus. Aí Ezequias vai ao Senhor e diz: oh meu Deus, porventura não julgará eles?
porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós, e não sabemos o que faremos. Porém, os nossos olhos estão postos em ti. E quando começaram a cantar e dar louvores, o Senhor pôs emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe e os das montanhas de Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados. Eu quero que você entenda isso essa noite. Esse é o poder que opera em nós. É um poder que está acima da natureza. É um poder que está acima dos governos e dos piores governos. Eu poderia falar aqui para você de outras vezes, de outros momentos. A palavra está cheia disso, de momentos em que o Senhor e o poder dele na nossa vida foi superior ao poder de reinos. Eu poderia falar da saída do povo de Deus do Egito. Só que a gente olhando para isso não consegue entender o tamanho do que era a tirania desses homens em relação ao povo de Deus, a impossibilidade que tinha do povo ser liberto. Mas o poder que opera em nós também livrou o povo todas as vezes das mãos daqueles que estavam. Só teve uma vez, algumas vezes, que o Senhor não defendeu o seu povo, quando o seu povo ignorou o Senhor. Observe, preste bem atenção. Eu estou pregando para quem ora, eu não estou pregando para quem não ora. Eu estou pregando para quem tem vida de oração. Eu estou pregando para o povo de Deus. Eu estou pregando para os amigos de Deus. Eu estou pregando para quem considera Deus, para quem ama Deus, e não só ama da boca para fora, porque a palavra fala que outras vezes o Senhor disse: esse povo me ama com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Nós amamos às vezes a Deus no hino que a gente canta. Nós amamos a Deus às vezes no culto que a gente vai. Nós amamos às vezes a Deus quando a gente quer uma bênção. Nós amamos a Deus às vezes quando nós estamos no mau momento, mas quando nós estamos no bom momento, nós não queremos mais o Senhor. Eu vi pessoas que enquanto eram pobres estavam na igreja. Eu vi pessoas que enquanto precisavam de alimento estavam na igreja. Eu vi pessoas que enquanto estavam em depressão estavam na igreja. Quando ficaram ricas foram domingo para shopping passear. Quando ficaram bem de saúde não quiseram mais a igreja. A família estava destruída. Enquanto a família estava destruída, a igreja era importante. Depois que a família ficou boa, vale mais a pena ficar vendo Netflix e tomar chimarrão domingo na hora do culto. Glória a Deus, aleluia. Então não adianta nós falarmos que amamos a Deus se a nossa prática de vida não denuncia que a gente ama. E se a nossa prática de vida não denuncia que a gente ama o Senhor, esquece. Porque Deus não peleja por você. Deus nem sabe o seu nome. Deus nem conhece você. Agora, se você tem vida de oração, aleluia, você fala: Deus, tem um governo contra mim. Aleluia. Se você está no pior momento e você é um homem e mulher de Deus, você diz: Deus, o tornado está vindo para cima da minha casa e vai destruir a minha casa. Detém o vento do tornado, Senhor, e o tornado destrói tudo, mas a tua casa não é destruída. Ah, Felipe, é demais para quem não crê. Pode alguma coisa ser grande demais para o nosso Deus? Responde para mim: impossível. O terceiro poder, a terceira manifestação do poder de Deus, é que o poder de Deus é maior que o mundo. E aí, uma tempestade talvez não possa chegar na tua vida. Um governo pode não levantar contra você. Agora o mundo está agora contra a tua vida. Agora. O mundo são influências. O que é o mundo? O que é o mundo? Ah, o mundo, aleluia, o mundo é sair da igreja e ir para o mundo. O mundo é trocar o culto pela balada. O mundo é trocar a vida com Deus. Aliás, o mundo é trocar Gabriela Rocha por MC Levinho. Levinho, é isso? Livinho, né? Eu ouvi esses dias falar, é alguma coisa assim. Ah, ir para o mundo é deixar de ouvir Mara Lima e começar a ouvir eu não sei o nome dessa gente aí, gente. Vitor e Léo, glória a Deus. Amém. Isso é para o mundo. Ah, eu deixo de ir para cá e vou para o mundo. Ah, gente, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Quer ver aqui, ó? 1 João capítulo 2. Irmãos, eu vou falar um negócio para vocês. Hoje é Bíblia pura, do começo ao fim. Acho que eu vou falar mais a Bíblia lendo do que eu falando. E olha que eu falo pra caramba.
1 João capítulo 2,16 diz: porque tudo o que há no mundo, olha o mundo aí, porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não é do Pai. Isso é o mundo. Aqui está o mundo: concupiscência ou desejo da carne, concupiscência ou desejo dos olhos, e a soberba da vida não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência ou os seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Você quer ver quem é que teve a ousadia de enfrentar Jesus? Quem teve a ousadia de enfrentar Jesus? Foi lógico, a gente viu a natureza, os governos, mas a tentação de Jesus, quem é que estava lá? O mundo. O diabo oferecendo o mundo para Jesus. Aonde? Quando ele oferece para Jesus: se és filho de Deus. Jesus estava com fome. Na hora da fome de Jesus, ele oferece a concupiscência da carne, o desejo da carne. Se tu és filho de Deus, diz a esta pedra que se transforma em pão. O mundo trabalha nos desejos da nossa carne. Quando a gente tem muita vontade de alguma coisa, lá está o mundo. Quer ver o mundo se disfarçando dentro da igreja? Quer ver o mundo se disfarçando dentro da igreja? É quando o jovenzinho que está aí sentado nos bancos começa a ver a gente pregar aqui, e começa, e assim, porque está no altar, grandes coisas, mas enfim, ele está lá querendo, e ele começa a querer pregar. Mas ele quer muito pregar, mas só que ele não quer pregar para ver vidas transformadas. Ele quer pregar para ter o status da pregação. Ele quer falar para as pessoas, ele quer pregar bem, né? Chegou o fulano, ele quer pregar melhor que o pastor. Tomara que pregue mesmo. Aí vem pregar aqui no domingo, eu vou sentar e fazer culto. Glória a Deus, amém, gente? Ele quer pregar. Então, é um desejo que ele tem. Aí o mundo entra, porque não é um desejo para servir o Senhor, é um desejo para aparecer. Está aí o mundo, é um desejo da carne. Amém? O diabo age através dos desejos da carne. Tentou fazer isso com Jesus. Qual a resposta que Jesus disse? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O que o Senhor Jesus estava dizendo para o mundo? Para o mundo que a gente deve nos alimentar no mundo e na vida do mundo. A gente precisa alimentar as nossas vontades. Tudo que a gente faz parte de uma vontade. Comer parte da vontade. Vir na igreja parte da vontade. Ir na festa parte da vontade. Amém? Ter filhos parte de uma vontade. Tudo parte de uma vontade. Quando a gente vive a vida só fazendo vontades, vontades e vontades, nós estamos entregues a um mundo. Mas a palavra está dizendo, Jesus disse, nem só de pão viverá. Viver, existir. Vocês estão entendendo, sim ou não? Existir, nem só de pão existirá o homem, viverá o homem, mas ele viverá de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ou seja, a palavra que sai da boca de Deus é alimento para a gente. Aquele que se alimenta da palavra, aquele que se alimenta da comunhão com Deus, as suas vontades e as concupiscências da carne são subordinadas à vontade de Deus. Então o mundo não vence aquele que ora. O mundo não vence aquele que lê a palavra. Ele entende quando é o mundo. Eu quinta-feira estava de joelho aqui dobrado fazendo uma oração. E lá, depois de mais ou menos 1 hora de oração, já não aguentava mais. Meu joelho já estava virado no trapo. Não é fácil não. E não é para ser mesmo. Não é para ser fácil mesmo. Porque a vida cristã exige sacrifício. E eu estava lá depois de 1 hora de oração. O Senhor começou a me mostrar coisas da minha vida, daquela semana, que eu tinha certeza que era a coisa certa. No meio disso, Deus começou a mostrar que ali dentro tinha coisas da carne ali dentro. Na oração.
aquilo gerou em mim uma atitude cristã. E eu fui lá e fui um homem de Deus, fazendo o que eu tinha que fazer. Se eu não tivesse orado, eu ia continuar igual. Se eu não tivesse orado, eu ia agir por uma concupiscência da carne. Então, o mundo age na nossa vontade da carne. Segundo, o mundo age na concupiscência dos olhos. O diabo disse para Jesus: se você me adorar, dar-te-ei todo esse poder e a glória. Ele levou até um lugar de glória, de poderio, e mostrou para ele: olha aqui esses reinos, tudo é meu. Aleluia, tudo é meu. É a soberba da vida, desejo dos olhos. Ele: se me adorar, dar-te-ei todo esse poder e a glória, a sua glória, porque a mim me foi entregue e dou a quem quero. Jesus disse: adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Desejo dos olhos, a concupiscência dos olhos, aquilo que a gente bota o olho e quer para a gente. Ei, irmão, tem muita gente destruindo a vida por causa da concupiscência dos olhos. Jesus foi lá e disse: adorarás só ao Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Escute uma coisa que eu vou dizer para você aqui essa noite. Essa soberba, essa concupiscência, esse desejo dos olhos e a soberba da vida está destruindo as igrejas. Eu já falei para vocês, eu convidei um homem para vir pregar aqui no caminho. Homem de Deus, pastor de igreja. Convidei ele para pregar no caminho. Ele teve a capacidade de me cobrar R$8.000 para vir pregar uma noite aqui. R$8.000. E tinha que ir hotel de luxo, e o transporte tinha que ser bom também. Não podia ser um Del Rey. Tinha que ser um carro bom. Eu já busquei pregador de Del Rey. Glória a Deus, gente. Eu não vou. Amém. Está estragando os púlpitos. O mundo está no púlpito das igrejas. O mundo está cantando louvores. O mundo está nos púlpitos nas igrejas fazendo a obra de Deus. Mas não é de Deus, é do homem. Não é para Deus, é para o homem. Os homens não buscam mais a glória de Deus. Os homens buscam seguidores. Os homens buscam likes. Os homens buscam glória para Ele e não glória para Deus. Hoje, se você convida alguém para vir na igreja, tem que ter o cartaz deles, para eles aparecerem. Amém? Porque o desejo dos olhos tomou conta da igreja e do mundo todo. Mas o que Jesus respondeu? Adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Irmãos, hoje era para esses homens que são irmão, em nome de Jesus, não seja fã de ninguém. Seja fã de ninguém. Admire alguém, tá bom? Ache alguém legal, gosta de um cantor, admira o cantor. Agora não seja fã de ninguém. Seja fã de Jesus. Seja fã de Deus. Que história é essa de fã-clube, irmão? De crente, de pregador e cantor? Está amarrado, gente, fã-clube. Fã-clube, coisa nenhuma. Tem que ter fã-clube de Jesus, gente. Aleluia, vai ter um show de não sei quem crente, um show de alguém crente, fila de gente, passando 2, 3 noites, esperando o show do bendito. Está amarrado. Fica 3 noites na igreja para ver, em oração, fã-clube de Jesus, para ver se fica ou não fica. Está errado. Está errado. E quem está sustentando o desejo dos olhos desses homens é a igreja. A igreja que está dando isso para eles. Mas nós temos que cortar isso em nome de Jesus. Amém? Admire, ouça, cante, aleluia, mas nunca seja fã. Ele é amarrado essas coisas, gente. E a soberba da vida. Por que eu estou dizendo isso para você? Porque Jesus respondeu a ele, ao Satanás: só o Senhor tu adorarás, rapaz. É só a Ele que deve adoração. Dá uma olhada para você, se você não está adorando alguém, adorando alguma coisa, adorando um ídolo, um artista. Dá uma olhada. Se você está adorando alguém, tira de lado. Adora só o Senhor. Só a Ele adorarás. Porque foi isso que o diabo ofereceu para Jesus, não foi? E é isso que o diabo anda oferecendo para as pessoas também aí. Eu dar-te-ei todo o poder e a sua glória. Aleluia. Soberba da vida. É os itens do mundo. Isso é mundo. Vocês estão vendo que o mundo
Vocês estão percebendo que o mundo não precisa ir para o mundo, não? Aleluia! Vocês estão entendendo que para ser do mundo não precisa ir para o mundo? A gente pode ser do mundo dentro da igreja. Soberba da vida, levou também a Jerusalém e pô-lo sobre o pináculo do templo e disse: se tu és filho de Deus, lança-te daqui para baixo, porque está escrito: mandará os teus anjos acerca de ti, que te guardem. Dito está, diz o Senhor, não tentarás o Senhor teu Deus. Tendo-vos dito isso, aleluia, e tendo dito isso, o diabo, ele foi embora. Nós não podemos querer o poder só pelo poder. É certo que nessa igreja o poder de Deus vai se manifestar. É certo que na tua vida, quando você entender essa palavra, vai começar a ver poder. Poder sobre a natureza, poder sobre os governos, poder sobre o mundo. Porque o mundo vai oferecer para você e você não vai deixar o mundo te vencer, você vai vencer o mundo. Quando você receber poder, cuidado para que esse poder não faça você ficar achando que é você alguma coisa. Dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. Só Ele é Deus, só Ele é poderoso. O poder que em nós opera não é nosso, é dele, Ele só nos empresta. Amém? João 16:33 diz assim: tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. O que ele disse? Eu venci o mundo. Quando é que Jesus venceu o mundo? Quando ele venceu essas três coisas: soberba da carne, desejo da carne, soberba dos olhos, concupiscência dos olhos e soberba da vida. Essas três coisas. Vença a sua carne e você vencerá o mundo. Vença o desejo dos olhos e você vencerá o mundo. Vença a soberba da vida e você vencerá o mundo. É o inimigo, aliás, junto com Satanás, é o inimigo mais perigoso que a gente tem. Porque ele não respeita a igreja, ele entra dentro da igreja e tenta tirar a gente daqui. Glória a Deus. E por último, para a gente encerrar, o poder de Deus é maior que o poder do diabo. Às vezes não parece. Quando eu olho para o mundo, às vezes parece que o diabo é mais poderoso às vezes. Aliás, isso tem perturbado a minha mente. Porque o diabo entra dentro da igreja e ele arranca as pessoas de dentro da igreja. O diabo entra dentro da igreja e ele traz divisão na igreja. O diabo entra dentro da igreja e traz perturbação na igreja. O diabo entra na igreja e ele fica bem quietinho. O diabo até língua estranha fala às vezes, fingindo. Ele anda por aí. Ele entra na família dos crentes, não respeita pastor. Eu já estou encerrando. Ele não respeita pastor. Ele não respeita ninguém. Ele entra e destrói com tudo. E a gente que é igreja às vezes tem que ficar olhando. E às vezes a gente acompanha todo o processo do diabo destruindo a vida das pessoas e a gente não pode fazer nada. Ei, igreja, em nome de Jesus, o poder que opera em nós é maior do que a gente está experimentando. O poder que opera em nós é maior do que o que a gente está enfrentando, experimentando. O poder em nós é maior. É maior. Glória a Deus. A palavra diz que e navegaram para a terra dos Gadarenos, que está de frente a Galileia. Lucas 8:26. E quando chegou, desceu para a terra, Jesus saiu-lhe ao encontro, vindo da cidade, um homem que desde muito tempo estava possesso de demônios. E não andava vestido, nem habitava em qualquer casa, mas nos sepulcros. E quando viu a Jesus, prostrou-se diante dele, exclamando e dizendo com grande voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Peço-te que não me atormentes. E tendo saído os demônios do homem, entraram nos porcos, e a manada precipitou-se de um despeadeiro no lago e afogou-se. Irmãos, nós estamos aqui nessa igreja, passando a experimentar a partir de agora, nessa campanha de oração, um tempo de derrota do diabo na nossa vida. Eu não admito que o diabo entre na tua família e destrua a tua família.
Eu não admito que o diabo entre na tua casa e afaste os teus filhos da presença de Deus. Eu não admito que o diabo continue reinando na tua família com você estando lá dentro. Não admito. Tem que haver algo maior na nossa vida. Tem que haver o uso do poder que opera em nós, os que cremos. Aleluia. Tem que haver. Nós não podemos aceitar. Não dá para aceitar. Como eu disse para você, quantas vezes a família sai daqui da igreja abençoada, sai ali na porta para ir embora, o diabo estaria esperando para destruir com tudo. E o problema não é isso, o problema é que ele destrói mesmo. Aleluia. Que fase essa? Que fase essa que a gente está vivendo? Hein? Que fase essa que a gente está vivendo? Onde o diabo não respeita mais os púlpitos do anjo da igreja. Ele não respeita mais os púlpitos. Volta e meia você ouve a notícia, a informação de um cantor, um pastor, um homem de Deus, que o diabo entra lá e faz o que quer com os filhos. Ei, irmão, tem filho de pastor em centro de recuperação de drogado. Tem filho de pastor homossexual. Tem filho de pastor que se perdeu. Tem filho de pastor assaltante. Tem filho de pastor bandido. Mas meu Deus do céu, cadê o poder na vida dos pastores dessa nação? Cadê o poder de Deus? Porque pensa comigo, se o diabo entra na família do pastor, que dirá dos outros? Está na hora da gente reagir, meu Deus. Está na hora da igreja reagir. Está na hora da igreja dizer, levanta a mão, aqui não, ei, aqui não. Aqui não. Aqui é lugar do reino de Deus. E levantar com o poder que opera em nós e simplesmente dizer, aliás, nem vai dizer para o diabo, porque Jesus nem precisou dizer nada para ele. Foi ele que veio correndo, tô saindo. Eu já tô saindo. Não me perturba, quem tu quer comigo? Pelo menos deixa eu ir para os porcos. Posso ir para os porcos? Jesus disse, vai para os porcos. Mas esse homem, que há muito tempo é atormentado por espírito, esse tu não tem mais. Aleluia. Aleluia. Eu estou falando com gente aqui. Eu estou falando com pessoas aqui na nossa live aqui. Eu estou falando com pessoas aqui. Eu estou falando com pessoas que o diabo senta na tua mesa para comer. Estou falando com pessoas aqui que o diabo deita na tua cama para dormir. Quando deixa tu dormir. Quando deixa tu dormir. Quando ele não resolve trazer uma desgraça na tua casa, tu fica até 4 horas da manhã sem poder dormir. Ou é insônia, ou discutindo, ou com problemas. Ou esperando o filho voltar para casa, porque o filho foi embora. Está na festa, na droga, você não sabe onde ele está. E sabe o que a gente faz? Ah, tá bom, vamos. Ora por mim aí. Você que está na live aí assistindo, botou um nome aí para oração. Ora por mim, pela minha família, para que a minha família seja restaurada. Não, que ora por mim, pela minha família, para que a minha família seja restaurada. Vai você ao encontro do Senhor. Corre para os pés do Senhor e diz, Senhor, vamos. Como é que a pastora Carla falou aqui agora, que em relação às ofertas e dízimos, e também em relação à palavra de Deus. Ó Deus, olha aqui a tua palavra, do poder que opera em nós. Olha aqui a tua palavra, cadê a tua palavra para se cumprir na minha vida? A tua palavra que tem um poder que opera em mim. Cadê o poder? O diabo está fazendo tudo o que quer com a minha família. Glória a Deus. Cadê? Para provar o Senhor. Está aqui na palavra. Se está na palavra, então tem que se cumprir, irmão.